Então, agora eu vou dar para vocês, olha, a folha e a pinça. Então, vocês vão cortar os pedacinhos em cima da madeira, vão colocar com a pinça os 5 pedacinhos, mais ou menos 5, tudo junto no álcool, conta 30 segundos, transfere tudo para o hipoclorito, conta 1 minuto, transfere tudo para a água. Tá? Vamos começar assim. Vocês vão trabalhar próximos à lamparina. Então, vocês vão trabalhar em 2 sempre. Uma pessoa vai segurar a placa e a outra vai tirar os pedacinhos d'água e pôr para a placa com meio de cultura. Então, a pessoa que segura a placa abre perto da lamparina, enquanto que o outro põe o pedacinho. Fecha, vira, abre a placa perto da lamparina, o outro pega o pedacinho da água e transfere para a placa. Então, uma pessoa que segura a placa, ela só abre e fecha próximo da lamparina. O outro vai retirando os pedaços da água e colocando sobre o meio de cultura. Tá claro? Não precisa ser grudado na lamparina, é próximo, tá bom? Passem antes a pinça no fogo, não precisa deixar vermelho, só uma passadinha da pinça no fogo e podem começar. Então, dessa forma, a gente tenta manter um ambiente ascético para não contaminar o nosso meio de cultura. Vamos passar o parafilme na borda da placa, vedando a placa e as informações na tampa da placa. O próximo exercício também é um isolamento, só que agora nós vamos fazer um isolamento de uma doença causada por uma bactéria. Essa doença se chama podridão negra das crucíferas, ataca couve, couve-flor, brócolis, repolho, enfim, plantas da família das crucíferas. E é uma bactéria que ela entra pelo hidatódio. O hidatódio dessas plantas é muito pronunciado, ele exuda gotas muito grandes de seiva aqui no bordo da folha. E nessas gotas, bactérias que às vezes são depositadas sobre a superfície enxergam essas gotas e quando essa gota volta para dentro da folha, a bactéria entra junto. E aí ela causa essas necroses importantes. Se ela atingir os vasos centrais, ela pode causar uma distribuição sistêmica na planta e pode chegar à morte da planta. Mas o mais comum é a gente ver esses sintomas aqui mais ou menos no formato de V do bordo da folha. Então, vocês podem ver mais uma vez, o sintoma ele é assimétrico, ou seja, essa necrose desse lado não está exatamente igual desse lado está mais em cima, mais arredondada, então é um sintoma de organismo biótico, não é abiótico. É bem amarelo, sintomas causados por bactéria normalmente formam halo clorótico. E nós estamos tendo, então, uma colonização bacteriana aqui. Como é que a gente vai isolar isso? Como é que a gente vai isolar isso? Ideias. Vamos lá. Na vez passada vocês deram ideia, tudo certo. E agora? Usa mesmo jeito ou não? Não, por quê? Como é que é? Macera a parte da folha. Inocula, quer dizer, põe na superfície, no meio? A bactéria vai ficar no sobrenadante? Ela sai, mas ela mistura. Ela não boia nem afunda. A bactéria se dispersa no meio.
Eu podia fazer isso, mas veja, tem aquele problema de novo da infestação superficial, né? Eu teria que fazer uma boa desinfestação superficial, cortar um pedaço, macerar e pôr uma parte do macerado. É quase isso que nós vamos fazer. Você chegou muito próximo. Quase isso. Nós só vamos pular o macerar. Então, nós vamos cortar um pedaço de lesão e vamos fazer a desinfestação superficial. De novo, que lugar da lesão que eu pego aqui? Oi? Pode falar. De novo, do limite da lesão. Longe do bordo, que foi onde a infecção começou, a bactéria sempre está infectando para o interior da folha. Então, nós vamos pegar um pedaço aqui do limite da lesão. Diferentemente do outro, desse aqui do fungo, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada para garantir que venha só a bactéria, que é aquela ideia dele de pegar a bactéria que está saindo do tecido. Então, a gente vai pegar esse pedaço do limite da lesão meio grande aqui, 1 centímetro por 1 centímetro, fazer a mesma desinfestação superficial, álcool, hipoclorito e água, e depois que chegou na água, só um pedação, é um pedaço por balcão. Depois que chegou na água, nós vamos colocar esse pedação aqui numa lâmina que está limpa. Vamos pegar água estéril, já vou dar para vocês água estéril. Vocês vão colocar esse pedaço da folha na água estéril e com a gilete vocês vão picotar essa folha na água estéril. E o objetivo de picotar é mais ou menos o objetivo do seu macerado, porque a bactéria, diferentemente do fungo, veja, o fungo tem essa hifa que é imóvel aqui dentro da planta. Bactéria, lembrem-se, bactéria é um organismo unicelular que vai se dividindo, formando populações, organismo móvel, não tem hifa. Então, quando ela está dentro do tecido, você tem uma população, deixa eu pôr aqui o bordo, né? Você tem uma população bacteriana que está se multiplicando, que está sob pressão aqui dentro do tecido, matando o tecido. Quando a gente corta esse tecido, essa população bacteriana sai para a água. É um monte de talo bacteriano se mexendo na água. Então, nessa lâmina que vai ter água estéril e na qual vocês vão cortar esse pedaço de folha que já foi desinfestado, a gente espera que a bactéria que está sob pressão aqui dentro do tecido saia para a água. Sai a bactéria. Com fungo isso nunca aconteceria, porque a hifa é imóvel, tá certo? Ela não está em movimento. Então, com bactéria isso acontece. E aí, depois que ela sair para a água, nós vamos pegar essa água e colocar sobre o meio de cultura. Tá? Então, é uma pequena variação do método. Ao invés de pegar o pedaço da folha e trazer o pedaço da folha para o meio de cultura, nós vamos trazer a população bacteriana. Então, veja, nós vamos cortar aqui pedaços, 1 ou 2 no máximo, de 1 centímetro quadrado. Esse pedaço vai para o álcool no mesmo tempo, passa para o hipoclorito no mesmo tempo, lava em água esterilizada e daqui para frente é que muda. Esse pedaço da água esterilizada vem para uma lâmina, onde a gente pica esses fragmentos com água estéril, espera 1 a 2 minutos, espera a bactéria sair, coleta essa água com uma alça e transfere essa água para o meio de cultura. Se a gente olhar no microscópio, esse pedacinho de folha, é muito provável que a gente veja isso. Isso aqui é o que a gente chama de corrida bacteriana, é aquela população de bactéria que está em alta concentração lá dentro, que quando a gente corta a folha, essa bactéria sai para a água e se dilui na água. Então é isso aqui que nós vamos tentar plaquear. É para ela vir pura, que a gente vai usar semana que vem. Ficou claro?
sei se vocês conseguem ver, a Érica fez o que vocês fizeram, só que ela fez no microscópio. Então ela acabou de cortar uma folhinha de couve, e isso aqui que vocês estão vendo sair, ó, isso aqui é a bactéria saindo do corte que ela fez na couve. Então é essa água que vocês devem ter coletado, e se veio com esse bastante, ela vai saindo, ela é bem devagarzinha, né? Vocês vão vendo que isso aqui vai aumentando com o tempo, ó, ele vai saindo. Então vocês coletam essa água, colocam no meio de cultura, deve sair a bactéria pura. Bom, isso aqui é o último material que nós vamos fazer isolamento. Isso aqui era uma laranja. Essa laranja, se eu colocar aqui o dedo, vocês estão vendo que ela foi bem colonizada por um fungo que chama Penicillium, e tudo que está aqui na superfície é esporo do fungo, tá certo? Ele está esporulando. Como é que eu vou isolar isso aqui? Só pegar o esporo e colocar na placa, né? Porque já a cultura está praticamente pura aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a própria alça que vocês usaram agora para transferir a bactéria, vocês vão esterilizar a alça, é só coletar parte do esporo e passar para o meio de cultura. Não precisa de desinfestação superficial, já está puro aqui, ele predomina sobre os demais. Então a desinfestação superficial a gente faz quando a gente tem dúvida se o patógeno é o único que está presente no nosso material. Aqui a gente não tem dúvida, isso aqui é o único patógeno presente no nosso material. Então aqui a gente vai coletar os esporos com a alça, fizeram aqui uma animaçãozinha, e coletar e colocar esses esporos direto no meio de cultura, próximo da chama. Todo mundo acabou? Como a gente não sabe o que é, a gente ia ter que pegar os dois. Você vê claramente duas colônias de esporo, uma verde e uma branca. O que a gente faz? Isola a verde no meio de cultura, isola a branca no meio de cultura. Na semana que vem, pega a verde e põe na laranja, pega a branca e põe na laranja e vê qual dos dois dá doença. Se os dois derem, são dois patógenos distintos causando doença. Tá? Então, quando a gente tem mais de um, a gente isola esses dois, né? No caso da associação constante, aparecerem sempre dois organismos naquela associação constante, não tem um, tem dois. Vamos isolar os dois, inocular os dois e ver quais são os sintomas com eles separadamente. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pois não. Como eu sei se esse fungo pode causar uma toxina danosa? Você não sabe com a análise de diagnóstico. Então, a gente não consegue chegar na produção de micotoxina com essas práticas que nós estamos fazendo aqui. Então, para isso, a gente precisa ter a laranja infectada e depois a gente faz uma série de ensaios na laranja infectada que são mais de ordem química. Então, a gente passa isso num cromatógrafo, vê que tipo de produto tem lá, e esse produto aí a gente coloca em contato com o rato. A gente pode fazer sensibilidade dérmica, sensibilidade oral, por exemplo, pode pôr para ele comer, né? Então a gente vê o grau de toxicidade fazendo primeiro o isolamento do componente químico e depois a gente segue uma série de exame toxicológico, né? Que a gente faz normalmente em rato e em coelho, uma sensibilidade ocular. Então tem uma série de exames toxicológicos para você determinar se o produto desse fungo produz uma toxina, uma micotoxina. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Então, só para finalizar a aula de hoje, o assunto é postulado de Koch.
Diagnose de doenças desconhecidas, fizemos associação constante, vocês isolaram, nós vamos incubar todas essas placas aqui mesmo, em temperatura ambiente, por uma semana. Na semana que vem, a gente espera que esses organismos já tenham crescido no meio de cultura e nós vamos fazer inoculações, tá bom? Tudo bem? Então, obrigada, era isso por hoje.